Fé para milagres. Você tem? Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional. Gente, hoje eu vou fazer um devocional baseado em Lucas, porque eu acredito que é muito necessário esse tema que eu preguei recentemente na minha igreja e o vídeo completo está aqui no YouTube, mas é um tema importante hoje. Por quê? Muitas falsas igrejas só falam sobre fé. Muitas falsas igrejas falam sobre uma fé falsa. Muitas falsas igrejas, elas prometem coisas que Deus não prometeu. E muitas vezes, por conta desses hereges, nós muitas vezes consertamos este erro com outro erro. Consertamos a falsa fé com incredulidade. Ao longo da história isso aconteceu muitas vezes. O povo de Deus combateu uma heresia a tal ponto que caiu para um outro extremo. Combateu um extremo caindo em outro extremo. Por exemplo, quando Constantino assumiu o poder, a igreja começou a ficar rica e as pessoas pensaram muito em dinheiro e muitas pessoas então acharam que a solução era fugir da sociedade. É inegável que até coisas boas surgiram dali, daqueles monastérios, mas Jesus mesmo falou, não quero que, eu peço que os livre do mal, não que os tires do mundo. E ali, não foi uma atitude muito correta, muito sábia. Mas isso ao longo da história acontece. O movimento franciscano, vários movimentos que faziam apologia à pobreza durante a história da igreja. Os dominicanos, os franciscanos. Isso não é bíblico. Franciscano, por exemplo, Francisco de Assis, ele disse, eu casei com a pobreza. Como se a pobreza fosse uma coisa boa em si mesma. É verdade, a gente não mede a vida de alguém pelo dinheiro. Há um monte de gente pobre e cheio do Espírito Santo e de Deus e trabalhador. Mas Lázaro, por exemplo, ele era crente, morreu na sarjeta pobre. Mas isso não anula o fato de que a pobreza em si é uma coisa ruim. Há muitos crentes que morreram doentes, como Lázaro. Isso não anula o fato de que a doença é uma coisa ruim. Mas muitas vezes, por conta, se fala muito de dinheiro lá, a gente conserta isso então crendo como? Não, Deus não supre a nossa necessidade, a gente não pode orar por isso. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, baseado aqui em Lucas 8,40. Vamos lá. Aqui relata os dois milagres que Jesus operou, na mulher hemorrágica e sobre a filha de Jairo. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, Lucas 8,41, e prostrado aos pés de Jesus implorava que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte. Enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. Eis que uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ou seja, sangrava sem parar, devia ser pele e osso, gastara todos os seus bens com médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Isso aqui é uma parábola, eu já falei várias vezes para vocês, né? Uma figura do que acontece muitas vezes hoje. Como que os homens estão buscando cura para sua alma, por exemplo, em tantos médicos e só ficam piores. Eles não notam isso, é assustador. Para sua depressão, ansiedade, vão lá, são escravos, pagam horrores, consultas, remédios, não melhoram, se tornam piores e continuam. É um negócio assustador, é assustador. Porque aqui eu estou falando de medicina, nesse texto aqui, né? Na minha opinião, medicina ainda é uma ciência, né? Mesmo assim, há os charlatões, né? Verso 44. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta. Até aí. Havia uma multidão e só aquela mulher recebeu uma cura. Só aquela mulher. Por que isso? Porque em sua soberania Deus quis fazer apenas na vida dela. Isso eu acho que é a primeira resposta óbvia, eu sei. Mas olha que coisa interessante, em Mateus 13,58, diz o texto bíblico que lá em Nazaré, cidade em que Jesus viveu, ele não fez muitos milagres. Por quê? O texto explica, por causa da incredulidade deles. Então, existe isso sim, que muitas vezes Deus não age por conta da incredulidade humana. Não, pastor, Deus é soberano. Eu sei que é, mas em sua soberania ele age através da fé. É fé que ele mesmo nos dá, eu sei, mas em sua soberania ele decidiu agir através da fé. Nada tendes porque não pedis. Opa, tá vendo? Ele está jogando a responsabilidade aqui no homem. Tem a soberania, mas tem a responsabilidade humana. Nada tendes porque não pedis. Você lembra daquela passagem assustadora? É o livro de Ezequiel? Não me lembro agora. Que diz assim, eu, o Senhor, procurei um homem para que se colocasse na brecha a favor desse povo, para orar a favor desse povo, para não destruir, mas como eu não achei.
eu matei todo mundo. Deus está dizendo que se houvesse um homem que orasse, Deus não iria destruir. Está vendo? Em sua soberania, ele age através dos homens. Então existe a responsabilidade humana. Aqui no verso 48, Jesus olha para a mulher e fala, tua fé te salvou. E para Jairo, ele fala, não temas, crê somente. Por quê? Logo quando Jesus cura a mulher, aí Jesus vai até a casa de Lázaro. Nessa hora, funcionários da casa, empregados, chegam e falam, Lázaro, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus diz, não temas, crê somente, e vai lá e ressuscita a moça. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, pastor abençoadíssimo, muito bíblico. Eu não ligo para a sua vida financeira, eu apenas quero que você vá para o céu. Eu sei que parece muito espiritual isso. Às vezes a gente tem um medo tão grande, né, de não nos associarmos com os pastores da teologia da prosperidade, com o Bispo Macedo, que a gente fala um absurdo desse. Eu não ligo para a sua vida financeira. Eu estou pregando em Lucas 9, Jesus multiplica os pães. Ele havia pregado e os discípulos falaram, manda embora. Aí Jesus diz, não, alimenta o povo. Jesus não estava satisfeito em apenas fazer a coisa mais importante de todas, que era alimentar a alma. Ele também se preocupou com o estômago do povo. E pior, diz o texto lá em João que Jesus sabia que muitos estavam ali apenas pelo pão. Mesmo assim, ele deu o pão. Que coisa, hein? É como os leprosos. Lembra? 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Isso pode significar que somente um se converteu. Mesmo assim, ele fez. Tá vendo como que Jesus é gracioso? Então, é ridículo isso, essa frase. Eu não ligo para a sua vida financeira. Um pastor diz isso. Eu apenas quero que você vá para o céu. Eu sei que parece piedoso, mas não é. Lembra de João? Lembra o que João disse? Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma já era próspera. Aí ele disse, mas eu faço votos, eu desejo que o seu bolso também seja próspero e que a sua saúde também seja próspera. Então, assim, é João, gente, dizendo. É assim que eu oro pela minha igreja, pelos irmãos da minha igreja, pela minha família. Eu sempre oro assim, Senhor, supra as necessidades dos meus filhos, façam com que eles sejam prósperos, que eles tenham tudo que eles precisam para cumprir a tua vontade. Eu sempre oro assim. Se Deus, em sua soberania, por algum motivo, disser não, amém, seja feita a tua vontade. Agora, é ridículo isso. Essa atitude que se toma em muitas igrejas, de medo de pregar aquilo que Jesus ensinou. Nada tens porque não pedis. Jesus fala, tem uma promessa clara sobre suprir as nossas necessidades. Em Mateus, não ande ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir. Em tudo, porém, mas busque o reino e a justiça e estas coisas serão acrescentadas. É verdade, não há promessa de Rolls Royce, como o Pablo Marçal prometeu, né? Tem uma palestra dele na Batista da Lagoinha, em Orlando. Ele diz assim, Deus não controla a sua vida. Se controlasse, você teria um Rolls Royce. Eu comecei uma série aqui, gente. Assista, sobre os coaches, é muito legal. Mesmo você que talvez nunca assistiu nada de coach, você foi já influenciado por coach. Tô te falando, assiste. Mas enfim, não, isso não existe. Isso não existe, que todos os crentes serão Rolls Royce se Deus controlar a vida deles. Isso não existe. Mas a gente precisa se lembrar de que Deus ele prometeu cuidar de nós. A gente precisa se lembrar de que há um Deus amoroso, que se preocupa com o seu povo. Ele fala assim, ó, nada tendes porque não pedis. Depois, ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Se um filho pedir pão, o pai não dá pedra, não é? Eu também. Eu muito mais, quer dizer. Muito mais. Então, assim, esse é o motivo que muitas vezes as pessoas não têm fé. Esse é o motivo. Você tem fé para milagres? Sabe por que não tem? Porque tem tanto herege do lado de lá, é tanto mentiroso do lado de lá, que a gente fica tão preocupado em não ser como eles, que a gente se torna uma caricatura daqueles infelizes. Esquece Bispo Macedo. Esquece esses enviados por Satanás. Esquece. O que eles pregam, a teologia da prosperidade, é mentira, é heresia, é fraude. É fraude. Mas é verdade bíblica que Deus supre as nossas necessidades. Que a gente não precisa andar ansioso pela questão financeira. Que Deus vai conduzir a nossa vida. Isso não significa que ocasionalmente, por exemplo, Deus não possa nos deixar passar fome. Eu já passei. Israel passou. Deuteronômio 8:2. Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, te deixou passar fome. Está lá.
Deus deixou para provar o povo. Deus pode fazer isso, ele faz. Mas ele prometeu também suprir as nossas necessidades. Lembra como ele supriu do povo de Israel? Lembra Josué e Caleb lá no final? Como que Deus mostra, eu não cuidei de vocês? Faltou alguma coisa? Vocês não plantavam, não faziam nada. Eu não mandei o maná? Eu não sustentei vocês? Então, isso é verdade. Muitas vezes, você está amarrado financeiramente, porque você não crê. Isso é verdade, sim. Por exemplo, eu vejo hoje a cena das escolas, por exemplo. Eu acho um absurdo. As escolas, um absurdo. Eu creio ser uma necessidade. Ou um colégio cristão, ou fazer homeschooling. Homeschooling não custa nada, tá? Só que aí a mãe às vezes teria que mudar de emprego, fazer outra coisa. Não precisaria parar, ela poderia fazer outra coisa para ficar em casa. Eu explico isso no meu curso. Mas enfim, mas muitos não creem. Eles não creem que Deus supre. Eu vou dar um exemplo. Talvez se a irmã estiver aí me assistindo e puder confirmar aqui que eu estou falando a verdade, é uma irmã da minha igreja, escreve aí, por favor. Acho que eu já contei aqui. Ela trabalhava, concursada, ganhava super bem, mas notou que a educação do seu filho não tem como, não tinha como daquele jeito. Não é proibido trabalhar, mas há tipos de serviço para a mulher que tem filho pequeno que dificulta muito, não dá. E a gente orou, eu lembro que ela falou para mim assim, pastor, mas no meu caso eu tenho um compromisso financeiro que eu fiz com os meus pais e eu não posso. Eu falei, ó, irmã, vamos orar. Você não pode mesmo deixar seus pais na mão, você fez esse compromisso. Deus vai guardar você e vai guardar o seu filho. Se você continuar, não abrir outra porta, Deus não fizer alguma coisa, você vai para o trabalho, vai segunda, vai sem culpa. Vai com paz, vai em paz, Deus vai te guardar. Ô, gente, é impressionante. Por quê? Porque eu não decreto, eu vou ensinar isso mais pra frente. A gente não decreta nada para Deus. Não, eu decreto, eu vou sair. Não é assim, não. Isso não significa Não, não é assim. Porque para ele só é fé se você decreta. Pelo amor de Deus, você não decreta nada para Deus. E aí a gente orou. Com fé. E a fé humilde, dizendo, Senhor, faz a tua vontade. Gente, eu lembro que, eu não sei se foi 2 semanas, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tô vendo a irmã chegando na igreja toda felizinha. Pastor, deu certo. Eu consegui sair, Deus está suprindo. Assim, ai, gente, eu até arrepiei, meu Deus do céu. Irmã, se você estiver aí, escreve aí, vai que eu tô falando a verdade, meu Deus do céu. Ai, gente, eu posso contar inúmeras outras histórias assim, de Deus suprindo. Quando que Deus supre, gente? Ah, meu Deus, eu vejo na minha igreja, né? É o que eu lembrei aqui agora. Eu vejo o meu advogado, né? Os meus advogados, porque eu tenho mais de um, né? Rapaz, o Felipe, ele é espetacular. Chegou e os problemas que eu estou passando agora, né? Os processos têm mais a ver com a área dele, né? Mais a ver com a área dele do que a minha outra advogada, que é uma bênção também, já me ajudou muito. 4 processos eu tenho agora, né? Quer dizer, já venci os 3. Quer dizer, nós vencemos, né? O Felipe aí venceu. Mas é impressionante, ele chegou na igreja, não passou algum tempo, não passou muito tempo, pá, comecei a ser processado. Gente, é impressionante como que Deus supre. Na igreja, aí a minha igreja, um monte de mulher grávida, e elas cantam demais, cantam muito bem, eu amo elas cantando. Aí elas com os nenenzinhos, não dava para ficar no louvor. Aí surge a Eloá, uma menina aqui da nossa igreja. E, gente, é bênção demais, né? Então, assim, sempre Deus vai suprindo, né? Sempre Deus vai suprindo. Como que Deus guarda a gente? Como a gente não precisa ficar apavorado. Deus nos guarda, creia nisso, creia nisso. Agora, avalie se você está duvidando. Porque Tiago diz, aquele que pede com dúvida não ganha nada, nem sabedoria, nem nada de Deus. Ore com fé. Muitas vezes, esses pilantras estão tirando a nossa fé. Não permita isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos ao Senhor para que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia nos alcance. E nós oramos pelo impossível. Aqueles meus queridos irmãos que estão me ouvindo aqui agora que precisam de um milagre, eu oro, opera o impossível. Opera o impossível na vida deles. Faz a tua vontade, Pai. Nós não estamos aqui para decretar. Quem somos nós para decretar alguma coisa? Mas nós cremos que o Senhor tem poder para operar. O impossível, salvar aquele parente que está nas drogas. O Senhor faz o que o Senhor quiser, mas nós cremos que o Senhor pode. Nós cremos. Nós não entendemos o teu agir,
mas nós cremos no Teu agir. Faz alguma coisa, Pai, nas nossas vidas. Faz um milagre. Em nome de Jesus que nós oramos. Ouve a oração de cada um de meus irmãos que aqui estão. Fortalece-os, enche-os do Teu Espírito e os abençoe em mais um dia. Em nome de Jesus. Amém, gente? Até a próxima. Deus abençoe.